Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Regras de derivação. À partida, isto estaria contido no meu tutorial anterior, mas tive um problema técnico e, portanto, o meu tutorial anterior teve que ser terminado um pouco abruptamente. Ok, por isso isto vai ser a continuação. Ora, nós tínhamos visto realmente o que é uma derivada por definição, que é um limite, uma derivada de f de x, ok? Derivada de f de x. Ora, tínhamos visto que seria um limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Ok? Pronto. E este limite ele próprio, ele é uma indeterminação. Ele é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque nós vemos aqui h tende para 0 no denominador e no numerador, h tende para 0, pois o numerador tende para 0 também. Okay? Portanto, aí entramos na teoria dos limites e como levantar indeterminações. Pronto. O que acontece é que vai haver um conjunto de regras de derivação, que nós vamos ver agora, e depois na prática de derivar é muito simples. De um modo geral, é sempre possível derivar. Ok? E na prática praticamente nunca temos que calcular limites, aplicamos as regras de derivação para derivar qualquer função. Ok. Tínhamos visto no tutorial anterior, vimos já uma das regras de derivação, a derivada da soma. Ok? Há outras coisas triviais. Portanto, nós vimos a derivada da soma. Não vimos a derivada da constante, de uma constante de uma função constante que é zero. Ok? Derivada de uma constante, uma função constante. Se for a duas dimensões, uma função constante é uma reta horizontal. Ok? Portanto, se tivermos as duas dimensões, quando estou a falar de uma função constante, significa f de x, imaginem, por exemplo, f de x igual a 2. Esta reta aqui horizontal. Portanto, qual é o declive da reta? Que é a tangente. Também já tinha dito, a derivada não é mais do que a tangente. A tangente do ângulo. E, portanto, quando o ângulo aqui é zero, porque é uma reta horizontal, e, portanto, a tangente é zero. A tangente de zero é zero. A derivada é zero. Sim, senhor. Temos, por exemplo, a derivada de uma constante vezes uma função, ou seja, a derivada, por exemplo, de uma constante c vezes uma função f de x. E também facilmente se demonstra que a constante salta para fora e é igual à constante vezes a derivada de f de x. Ok, estas são coisas triviais. Vamos ver agora a regra da derivada do produto. Ok? Portanto, então temos a derivada do produto. Vamos imaginar que temos uma função que é ela própria. A função é o produto de duas funções. Portanto, então a derivada será o limite. Quando h tende para zero, agora vai estar sempre subentendido, escuso estar sempre a escrever. E então temos f, também não vou escrever parênteses para poupar, mas entenda-se f de x mais h, g de x mais h, menos f de x, g de x. Ou seja, é a definição. A definição f de
x mais h, mas o f, como é um produto, pois é um produto. Ok? Portanto, esta é a definição. Ok, sobre h. E, portanto, e o que é que eu quero? Eu quero sempre tentar obter uma expressão deste tipo. Eu quero sempre tentar rearranjar os termos aqui desta fração por forma a obter uma expressão deste tipo, porque se eu obter uma expressão deste tipo, aqui, então já sei que é, neste caso aqui, por exemplo, a derivada de f. Pronto, portanto, aqui vamos fazer um truque. Aqui vamos fazer igual ao limite, ok? Ora, e vamos fazer aqui f, x mais h, g de x mais h, menos f de x, g de x. Isto aqui não me vai caber aqui. Ok? E o que vamos fazer aqui, eu vou somar e subtrair um mesmo termo. Ok? Portanto, eu vou somar aqui. Ora, f de x mais h, que é de x. E, portanto, somar e subtrair. Então, não altera a expressão. Menos f, x mais h, g de x. Pronto, portanto, eu somei e subtraí a mesma quantidade. Portanto, não alterei nada. Mas agora permite-me rearranjar aqui os termos. Permite-me rearranjar, por exemplo, vamos dizer aqui, por exemplo, este aqui. Por exemplo, vou rearranjar este termo com este. Vou juntar estes dois. Ok? Pronto, então fica limite. E ao juntar estes dois, posso pôr f de x mais h em evidência. E há parênteses. G de x mais h menos g de x sobre h. Ok? E da mesma forma, estes outros dois termos que ficam aqui, estes outros dois termos, também posso juntá-los e pôr o g de x em evidência. Mais limite de uma soma será igual à soma dos limites, posso separar desta maneira, mais limite, e ponho em evidência aqui g de x, e ponho, a parênteses, f de x mais h, menos f de x sobre h. Ok. Mas agora eu tenho as expressões que eu quero. Esta é a definição da derivada de g. E esta é, por definição, a derivada de f. E, portanto, temos que, finalmente, a derivada do produto. Reparem, quando h tende para zero, este f de x mais h fica f de x. Portanto, esta primeira expressão aqui, ela é igual a f de x, f, vezes, e aqui tenho um limite que é, por definição, a derivada de g. Por isso fica a primeira, normalmente costuma-se representar a derivada da primeira vezes a segunda, que é esta parte aqui, esta segunda parte, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Pronto. Basicamente é isto. E pronto, está mais ou menos demonstrado que a derivada do produto. Já agora,
também se pode generalizar, deixo isto para vocês fazerem como exercício, que se for um produto com 3 termos, por exemplo, F, G, H, a derivada do produto será, teremos F, G, H mais F, G, H mais F, G, H, e aqui derivada da primeira, derivada da segunda, derivada da terceira. Ok? Uma regra muito simples. Deixo para vocês como exercício. É muito fácil demonstrar isto. Basta considerar, por exemplo, que GH é uma função una e, portanto, aqui utiliza a regra da derivada do produto de duas funções. Será a derivada da primeira é f vezes a segunda, e a segunda, por sua vez, é um produto. E depois, no final, expando a derivada da segunda, novamente aplicando a regra do produto. Ok? Pronto. Deixo isso para vocês como exercício. Ora, vamos ver agora a derivada da potência. Ok? Ora, vamos então derivar x elevado a p. Ok? Portanto, o limite, quando h tende a zero, vamos ter f de x mais h elevado a p menos x elevado a p sobre h. Ora bem, e agora o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos expandir este binómio de acordo com a forma do binómio de Newton. Cá está. Cá está que vamos ter aqui uma aplicação do binómio de Newton. Ora, se recordam do binómio de Newton, fica o desenvolvimento aqui do binómio de Newton. Não sabemos quanto é P, mas nós sabemos que o primeiro termo tem que ser x elevado a P. Ok? E depois temos, aqui é vezes h elevado a zero. E depois temos mais x elevado a p menos 1 vezes h. Ok? E tem aqui o termo que é da função combinatória do triângulo de Pascal, em que o primeiro valor aqui é sempre p. Este valor aqui é p. Ok? E depois, agora, vamos ter aqui outros termos, só que os outros termos vão ter a característica de que a potência em h vai ser superior. Portanto, aqui vai ser qualquer coisa vezes h quadrado, ok? E depois h cubo, etc., até h elevado a p. Ok, portanto, isto é o desenvolvimento do binómio de Newton. E depois aqui, por fim, menos x elevado a p. E é o limite sobre h. Ok? Pronto. E o que é que vai acontecer agora? Ora, x elevado a p menos x elevado a p vai cortar. Ok. Pronto. E agora temos que invocar alguns conceitos da teoria de limites, mas que acho que isto vai ser intuitivo. É que, portanto, este h é o infinitésimo que aparece aqui, no numerador e denominador, tende para zero. Mas como o segundo termo é h quadrado, tende para zero muito mais rapidamente do que h. Okay? Imaginem, h é uma décima, h ao quadrado é uma centésima. O que vai acontecer é que estes infinitésimos de ordem superior, h quadrado, h ao cubo, h à quarta, até chegar a h elevado a p, eles tendem para zero muito mais rapidamente. E, portanto, eles são desprezáveis. E, portanto, este limite é igual a um limite em que apenas fica este termo, este segundo termo aqui, o p, x elevado a p menos 1, vezes h, o limite disto sobre h. Porque os outros termos, h quadrado, h cubo, h quarta, são desprezáveis.
São minúsculos, insignificantes, são infinitésimos de ordem superior. Ok? Pronto, é assim, isto para mim é intuitivo, como vos disse, estas provas não são provas rigorosas e eu apenas pretendo demonstrar mais ou menos de forma intuitiva o porquê que as coisas são assim. Se isto para vocês não vos parecer intuitivo, pois terão que praticar mais, vão procurem mais documentação, procurem mais, praticar mais, nomeadamente aqui nesta área da teoria dos limites, ok? Recorram a manuais ou tutoriais de cálculo matemático, ok? Mas pronto, para mim, à partida, isto é intuitivo. E agora que fica com esta expressão final, eu aqui consigo fazer corta-corta, porque é o corta-corta, e portanto ele fica apenas o P vezes X, P menos 1. Ok? Pronto, bem simples. É uma regra da potência bem simples, em que, por exemplo, se eu quiser derivar x ao quadrado, por exemplo, basta, o índice passa sempre para baixo, fica 2, e o valor do índice diminui de uma unidade. Neste caso, x elevado a 1, ok. Sim, senhora. E pode demonstrar-se que isto é válido para qualquer p, inclusive é p's negativos. Por exemplo, imaginem x elevado a menos 2, a derivada, ou x elevado a menos 1 também, não preciso pôr x elevado a menos 2. Por exemplo, x elevado a menos 1, que é o inverso de x, o menos 1 passa para baixo, fica menos x elevado a menos 2, ok? Ou seja, que a derivada do inverso de x, ok, é igual a menos o inverso de x quadrado. Ok? Pronto. Esta é a regra da derivada da potência, bem simples de fixar e bem importante. A derivada da função composta. Ora bem, portanto, o que é a função composta? A função composta é quando aplicamos uma função uma a seguir à outra. Ok? Imaginando que temos uma função f temos uma função f de x e temos uma função g de x. Temos duas funções. Eu posso aplicar uma a seguir à outra. Ok? Eu posso aplicar, por exemplo, f ao resultado que resulta de aplicar a g de x. Portanto, primeiro aplico o g e depois aplico o f. Ok? Pronto. Então, o que acontece é que para derivar esta função, que é a função composta, que muitas vezes também se pode representar, também se vê muito representado assim, f após g de x, ok? Para derivar esta função, também eu vou puxar pela intuição, de uma forma intuitiva, em que o que eu faço é uma substituição de variável. Eu digo assim, bom, imaginemos que o é uma nova variável em vez de x, e vou dizer que u é igual ao g de x. E sendo assim, esta derivada que eu quero calcular, ok? Esta derivada da função composta, eu vou dizer que é a derivada da função em ordem a u. Eu vou escrever desta forma, que também já tínhamos visto no tutorial anterior, que escrever uma derivada, também matematicamente poderíamos escrever como sendo o quociente dos diferenciais. E tínhamos visto que era a derivada de f, que poderíamos representar na forma de dy dx. Que representa aqui o limite. No fundo, isto é uma expressão
do numerador e do denominador daquele limite. Isto representa o limite. Portanto, isto é ele próprio a derivada. Ok? Mas agora escrita na forma daquele limite, daquele quociente. Portanto, eu aqui vou derivar esta função composta em ordem a u e vou dizer, ok, então isto é df du. Ok? Pronto. df du. Só que eu não quero derivar em ordem a u. Eu quero derivar em ordem a x. Eu quero derivar em ordem a x. Pronto. Então o que vai acontecer é que intuitivamente eu digo assim, e se eu multiplicar aqui pela derivada de g em ordem a x, ou seja, mas g eu disse que era igual a u, ou seja, a derivada de u em ordem a x. Intuitivamente, nós estamos a ver aqui este produto, ok? É como se eu fizesse um corta-corta aqui e resulta o quociente df dx, ou dy dx, que é a mesma coisa, que é o que eu quero. Eu quero uma derivada em ordem a x. Pronto. É assim, pronto, é como vos digo. Isto é só mais ou menos uma mnemónica para que vocês fixem a regra da derivada da função composta. Eu sei que estas deduções que eu estou aqui a fazer não são rigorosas. Nem eu sei fazê-las de forma rigorosa. Ok? Eu, para mim, não sinto essa necessidade, porque para mim é intuitivo. Há resultados que para mim são intuitivos e por isso eu não sinto a necessidade de dizer isto para mim basta, sempre me bastou, e isto para mim é intuitivo, porque esta dedução que eu fiz aqui, ela é intuitiva para mim e, portanto, é uma demonstração que para mim serve, satisfaz-me esta demonstração. Mas compreendo que para outras pessoas, para as quais isto possa não parecer tão intuitivo, pois então tentem investigar e tentem aprofundar mais alguma definição mais rigorosa. Ora bem, vamos ver um caso prático. Onde é que isto, por exemplo, se aplica? Vimos há bocado a derivada, por exemplo, de uma potência. X quadrado, que é igual a o índice baixava aqui e aqui baixa o expoente e fica assim. Ok. Vamos ver agora um exemplo. Vamos ver, por exemplo, uma derivada de um quadrado, mas o quadrado, em vez de ser o x, em vez de x, é uma função. Imaginemos, por exemplo, 2x mais 1 ao quadrado. Ok? Pronto, cá está. Este é um exemplo da derivada da função composta. Ela é uma potência, mas não é uma potência de x. É uma potência, por sua vez, de uma dada função. Ok? Portanto, aqui é como se eu tivesse duas funções, o f e o g. Ok? Primeiro aplico o g de x. O que faz o g de x? 2x mais 1. E a seguir aplico o f de x, o que faz o f de x ao quadrado. Portanto, isto é uma composição. Isto é uma composição onde primeiro se aplica g de x é igual a 2x mais 1 e a seguir se aplica f de x, que é igual a x ao quadrado. Portanto, isto é uma função composta. Ok? Como é que eu derivo esta função composta? Ora, é muito simples. É tremendamente simples. A derivada da função composta, eu derivo como se fosse a função simples, ou seja, o 2 passa para baixo e aqui baixa o índice, como se isto fosse um x, que é o que eu fiz aqui, df du, como se isto fosse um u, como se isto fosse uma variável, u, e então eu derivo. Pronto, fica assim. Mas no fim, eu tenho que derivar du dx. No fim, eu tenho que derivar esta expressão, que ela não é x, mas ela é uma função por ela própria. Eu tenho que derivar em ordem a x, e a derivada desta função em ordem a x temos, é uma soma, a derivada de 1 é 0, e a derivada de 2x é 2. Portanto, e aqui fica vezes 2. Ok, pronto. Isto é um exemplo simples da derivada da função composta. Ora, a derivada do quociente. Pronto. Ora, a derivada do quociente, pois há bocado vimos a derivada do produto, agora vamos ver a derivada do quociente.
Agora vamos ver aqui. Portanto, a derivada de f a dividir por g. Ok, é por definição, é o limite. Vamos à procura de qual é a fórmula. Temos f, x mais h, sobre g, x mais h, menos f de x, sobre g de x, sobre h. Pronto, é isto. Agora vamos aplicar uma regra. Vamos primeiro reduzir ao mesmo denominador, aqui em cima. Portanto, e vamos dizer que isto fica ao limite. E aqui temos g, vem aqui para cima, vezes f, x mais h. Ok? Menos f, e aqui fica vezes g, x mais h. Pronto, reduzimos aqui ao mesmo denominador. E aqui este denominador comum passa aqui para baixo. G vezes g de x mais h. E aqui vezes h. Sim, senhor. Pronto, aqui está. Ora, ok, mas ainda não está na forma da definição da derivada. Daqui ainda não tiro nada. Pronto. Agora vou aplicar o mesmo raciocínio que aplicámos quando era a regra do produto. Lembram-se da regra do produto. Chegámos no numerador, somámos e subtraímos a mesma quantidade. Ok? Para partir isto em duas frações, em dois limites. Portanto, é o que vamos fazer agora aqui. Ficar o limite. Portanto, nós vamos fazer aqui. Ora, vamos fazer. Temos f de x mais hg. Este é o primeiro termo. Temos aqui o primeiro termo. Ok? E agora vou subtrair um produto, FG. Pronto, aqui está o truque. Então tenho que somar outra vez o produto, certo? Ok, então vou pôr aqui menos, a parentes, e vou pôr este segundo termo, F, G, x mais h, e agora menos, porque aqui menos por menos dá mais, e portanto anula aqui, menos FG. Ok? Portanto, estes dois termos, eles estão aqui. Este e este. Ok? E portanto eu somei e subtraí FG. Portanto, não alterei nada. Pronto. E agora vai-me permitir partir em dois limites. Pronto. E o que é que nós temos aqui? Pois já sabemos, G vezes a derivada de f. G é em evidência e a expressão, por definição, da derivada de f. Portanto, então isto é G. Esqueci-me aqui de uma coisa, porque em baixo tínhamos G vezes Gx mais h. Ok? Pronto, o que vai acontecer é que agora o G de x mais h aqui aqui não há indeterminação nenhuma e vai ficar G ao quadrado. G ao quadrado. G ao quadrado. Pronto, e portanto aqui em cima vimos que temos G vezes a derivada de f. Portanto, G vezes a derivada de f. Ok? E aqui eu ponho f em evidência, fica menos f vezes a derivada de g. Pronto, e tudo sobre g ao quadrado. Ok? Pronto. Ora, é assim, muitas vezes eu quando estou a resolver preciso da derivada do quociente, eu não aplico esta regra. Eu nem sei esta regra de cor. Não aplico, porque eu não preciso dela. Porquê? Porque eu posso resolver, chegar ao mesmo resultado pela regra do produto. E a regra do produto é tão mais simples de decorar. Como? Eu vou dizer que isto aqui, em vez de ser um quociente, f sobre g,
eu vou dizer que é f vezes, e aqui tem uma potência. Ou seja, é um f vezes uma outra função. E então já posso derivar pela regra do produto, que é bem mais simples. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. E o que é a derivada da segunda? Ela é uma potência. Portanto, baixa aqui o 1, o índice, baixa o 1, diminui aqui o índice, portanto fica menos 1 vezes g elevado a menos 2, vezes a derivada de q, porque isto é uma função composta aqui. Eu não estou a derivar um x, não estou a fazer a derivada de x elevado a menos 1, estou a fazer a derivada de uma função portanto, que é uma função composta. É uma função composta, primeiro apliquei o g e depois apliquei uma potência. Menos g a menos 2, e agora tenho que multiplicar vezes derivada de g. Ok? E portanto isto é igual a f' sobre g menos f g' sobre g ao quadrado. Portanto, isto é o que eu faço. Na prática, isto é o que eu faço quando preciso de calcular uma derivada de um quociente. Normalmente uso sempre esta regra aqui e desenvolvo esta expressão. Aqui estou só a demonstrar que vai dar o mesmo resultado que está aqui. Agora, reduzindo ao mesmo denominador, f' g menos f g' sobre g quadrado. Ok? Pronto, então, como viram, na verdade, eu não preciso da regra da derivada do quociente e na verdade, eu não aceito cor e pronto. Porque normalmente, cada vez que aparece um quociente, eu deduzo a partir daqui. Com este formato, eu deduzo pela regra do produto. Ok? Sim, senhora. Vamos agora ver a derivada da função inversa. Ok? Não é a derivada do inverso, porque o inverso é uma potência, qualquer coisa elevada a menos 1. Não, agora é a derivada da função inversa. Ok, vamos lá ver se isto é intuitivo. Ora bem, vamos lá ver o seguinte. Portanto, nós vimos que nós para já temos de ter uma noção que graficamente o que é a função inversa. Graficamente, vocês podem usar qualquer software para traçar funções. Eu, por exemplo, costumo usar o GeoGebra. Ok? Graficamente, a função inversa o que é? Quando eu tenho uma expressão y, que é uma função, por exemplo, igual a x quadrado, eu digo é uma função, a variável independente é o x, a variável dependente é o y, ok? É uma função f de x. A função inversa resulta se eu agora explicitar x e considerar que tinha uma função x em função do y. Neste caso, daria x igual à raiz quadrada de y. E agora o que se faz é trocar estes dois símbolos, as duas variáveis, porque isto são variáveis mudas, obviamente, que tanto faz eu usar x como y, a, b, batatas e cebolas, não importa. São duas variáveis mudas, são convenções. Isto é uma convenção que exprime uma função e aqui exprime outra. Eu aqui explicitei em ordem a x desta expressão. Agora, ao trocar, que são variáveis mudas, eu posso trocar, usar os símbolos que eu quiser, e eu tenho esta expressão. Pronto. E aqui assim eu posso dizer que esta função e esta função são as funções inversas uma da outra. A função inversa de elevar ao quadrado é a raiz quadrada. Ok? Pronto. E então, o que resulta que, graficamente, as funções inversas, elas são simétricas em relação a este eixo aqui, à reta y igual a x. E podemos ver isso neste caso aqui,
trivial da função x². Okay? Porque a função x² é esta parábola, ok? E a sua função inversa é esta parábola aqui simétrica. Isto aqui está um bocadinho torto, que esta reta passaria por aqui. Deixa-me apagar isto aqui. Pronto, isto porque este aqui, este ponto seria o 1, 1. 1 ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Este ponto aqui seria o 1, 1. Ok. E, portanto, esta é a função inversa. Okay. O que acontece é que quando falamos de funções, normalmente, por definição, para um dado x, só pode haver um dado y. E, portanto, o que acontece é que este ramo, normalmente, pois, não se considera como fazendo parte da função. E quando nos pedem o traçado da raiz quadrada, pois, por convenção, só se costuma traçar este ramo aqui de cima. Pronto. Ok? Pronto. Portanto, gostava que ficassem com esta ideia da função inversa. Pronto. Então, agora vou apelar à vossa intuição para o seguinte. Em cada momento, num dado ponto, eu tenho um determinado triângulo aqui, um determinado triângulo retângulo, cuja tangente é a derivada naquele ponto. Portanto, num dado ponto x0, eu tenho que a derivada da primeira função, que é dy dx. Este ponto aqui, x0, vai ser equivalente aqui a este outro ponto. Reparem aqui na simetria. E, portanto, vai ser... Reparem quando aqui eu pus aqui a função inversa. Fica x em função de y. Portanto, vai ser equivalente a dx dy, ok? No ponto y0, num dado ponto y0. Pronto, isto é assim um bocado difícil de explicar, eu também não sei bem explicar isto, mas pronto, este é mais um daqueles casos, ok, que para mim é intuitivo, que na função inversa, esta é a derivada da função, e esta é a derivada da função inversa. Ok? É o inverso deste quociente. Isto fica mais simples de resolver num caso prático. Penso que ficará mais simples de entender. E vamos usar precisamente esta função x². Ok? Sim, senhora. Vamos imaginar que eu tenho a função x², que eu por acaso sei derivar, que dá 2x, e vamos imaginar que eu queria a derivada da função inversa, ok? Esta aqui, e por hipótese eu não sabia derivar. Vamos imaginar que eu não sabia derivar esta função, e portanto, mas eu sei derivar esta, que é a sua função inversa, então a partir desta, se eu sei derivar a função inversa, eu vou saber derivar esta. Okay? Vamos dar um exemplo. Portanto, eu vou dizer, ok, a derivada de x² é igual a 2x. Já sabemos. Ou seja, é igual a dy dx. dy dx. Então, qual será a derivada da função inversa? A derivada da função inversa será, é só trocar aqui, será 1 sobre 2x. 1 sobre 2x. Mas,
Eu vou usar agora a técnica que eu uso sempre quando sou eu a fazer isto. O que eu faço sempre, para não fazer confusão, senão isto aqui torna-se muito confuso, é trocar aqui as variáveis mudas. Agora que eu já tenho a expressão, as variáveis mudas x, y, eu inverto-as. E agora vou dizer, ok, a variável, a derivada dy dx da função inversa, que é a raiz de x que eu quero, eu troco o x pelo y. E vou dizer, é igual a 1 sobre 2y. Portanto, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2y. Mas eu não quero em função do y, eu quero em função de x. Portanto, eu tenho que ter uma expressão do que é o y. Ok? Mas o y é a minha função, é a minha nova função. Ou seja, o y é esta função. Porque é o y, é o meu novo y, que é a minha função inversa. E, portanto, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Pronto, isto pode ter sido um bocado confuso. Isto tem que ser feito com cuidado. Eu já tenho um bocado de prática e portanto, costumo me dar bem com esta técnica. Eu gosto de trabalhar desta maneira, como vocês viram. Eu gosto de obter esta expressão, inverter a expressão, trocar as variáveis. Eu gosto de trabalhar desta forma. Para mim resulta mais simples. E depois já tenho um novo y, mas o y é aquilo que eu quero calcular. É a função inversa que eu quero calcular. Pronto. É claro que aqui não precisávamos da função inversa, porque nós sabemos derivar a raiz de x. Nós sabemos derivar x elevado a 1 meio. Portanto, não precisávamos de ir pela regra da função inversa. E a derivada aqui, pois é igual a 1 meio de x. Ora, este menos 1 meio. Pronto. E, portanto, resulta 1. Oi, onde é que eu me enganei aqui? Aqui não é x, portanto, é o 1 meio passa aqui para baixo. Portanto, 1 meio vezes x menos 1 meio. Ok. Muito importante também, portanto, como veem, a derivada da função inversa. Futuramente vamos ver outros tutoriais, quando tivermos a derivar as funções transcendentes, onde isto vai ser bastante aplicado para calcular, por exemplo, as derivadas das funções inversas das funções trigonométricas, por exemplo. Derivada do arcosseno, etc, etc. Isto, portanto, voltaremos a este tema no futuro. Ora bem, então finalmente vamos agora ver um tópico mais avançado. Ok? Vamos ver um tópico aqui mais avançado dentro da derivação, que é o tema da derivada da função implícita. Derivada da função implícita. Ora bem, para isso temos que definir o que é a função implícita. Nós temos visto aqui várias funções e temos visto várias funções f de x. Quando nós somos capazes de representar analiticamente e dizer y igual a qualquer coisa em função de x. Pronto. Isto é uma função explícita. Ela está explicitada em ordem a y. Função explícita. Mas também existem outras funções. São funções implícitas. São funções que não conseguem ser explicitadas. Ok? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar esta expressão. Por vezes, quando vemos uma expressão, nós não sabemos se podemos explicitar ou não. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, y menos 2x igual a 0. Ok? Isto é uma expressão. É uma equação. É uma reta. É uma reta. Mas eu consigo explicitar em ordem y. Escrevo y igual a 2x
E, portanto, consigo definir isto como sendo uma função e dizer, ok, então isto é uma função. F de x é igual a 2x. Ok? Portanto, aqui nós temos uma função. E a função foi-nos dada inicialmente no formato implícito. Ela estava aqui implícita. Ela não estava explicitada, mas eu fui capaz de a explicitar. Portanto, eu posso ter uma expressão de função implícita e se eu conseguir explicitar, pois, tanto melhor. Fica explicitada e eu obtenho a expressão da função. Ok? Pronto. Mas eu posso não conseguir explicitar. Vamos ver, por exemplo, aqui. Uma expressão mais complexa. Vamos imaginar x ao quadrado vezes y à quarta mais o cosseno de y igual a 1. Eu posso dizer assim, eu tenho uma função de y em função de x. E ela é dada por esta expressão. Sim, senhor, é dada por esta expressão. Eu não consigo é explicitar. Então eu digo que eu considero que tenho uma função implícita aqui. Ok? Portanto, eu posso derivar essa função? Posso. Há várias técnicas para derivar a função implícita. Regras de função composta, regras de métodos de derivadas parciais, etc, etc. Eu gosto de usar um método que é o método do diferencial da função implícita. Ou seja, se eu tenho uma expressão, normalmente na função implícita, o que vai acontecer é que é como se eu tivesse uma função f maiúsculo, que é a função de duas variáveis, de x e de y. Que é o que eu tenho aqui, uma expressão com x e com y. Igual a uma dada constante. Normalmente representa-se assim a função implícita. Pronto. Então eu posso dizer, esta é a expressão genérica que representa uma função implícita de y em função de x. Normalmente, a menos que seja dito o contrário e alguém nos diga que é x em função de y, mas pronto, mas normalmente, pois, consideramos que exprime uma função implícita de y em função de x. Poderei ou não explicitar o y? Não sabemos, só vendo a expressão. Poderemos tentar explicitar o y. Ok. Mas vamos trabalhar neste formato, no formato da função implícita, e vamos considerar o que é o diferencial da função implícita. É uma coisa muito simples. Vamos dizer o diferencial de f maiúsculo é igual a... E agora vai entrar o conceito de derivada parcial. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa muito simples. Olhar uma expressão e derivar em ordem uma variável, considerando como sendo a função dessa variável e como que a outra variável é uma constante e, portanto, não entra nesta guerra. Então eu digo, ok, eu derivo a função maiúscula f, a função implícita, mas como é uma função de várias variáveis e eu só quero derivar em ordem uma, eu uso o símbolo, este símbolo aqui, que é o símbolo da derivada parcial. E então eu digo, olha, é a derivada de f da função implícita em ordem a x, ok, vezes o diferencial dx, mais a derivada parcial de f em ordem a y, vezes o diferencial dy. Pronto, esta é a expressão, este é o diferencial da função implícita f maiúsculo. Ok? Pronto, como veem é intuitivo. É intuitivo. No fundo é como se houvesse aqui um corta, e é como se fosse, portanto, a soma das derivadas parciais e dava o diferencial total. Sim, senhor. Vamos aplicar agora este caso a um caso concreto, precisamente este caso aqui. Vamos aplicar aqui este caso. Pronto, então eu vou dizer assim, bom, o diferencial total desta função f, eu vou considerar aqui, seja f de xy é igual a
x quadrado y quarta mais o cosseno de y mais o cosseno de y menos 1. Pronto. Ou então posso dizer, pronto, nesta forma. Ou posso pôr o 1 para este lado e dizer igual a 0, ou então vou deixar assim e vou dizer, ok, que... Eu vou pôr aqui o 1 aqui. Não. Vamos aqui trabalhar isto com cuidado para não haver confusão. Portanto, eu defino este f. Sim, senhor. Mas agora agora escrevo a expressão da função implícita. Ok? Ok, é como se eu dissesse assim. É como se eu dissesse, tenho aqui x quadrado. Ok. Mas x quadrado não é nada, é uma expressão. Aqui não há função nenhuma. Ela só se transforma em função quando eu escrevo um sinal de igual. Quando eu digo, olha, seja y, e então aqui ela é materializada numa função. Primeiro, x quadrado não é nada, não é função, é uma expressão. Não significa nada. Quando eu represento no formato de equação, então ela sim ganha vida e agora sim representa uma função que f de x igual a x quadrado, ok? Portanto, aqui é a mesma coisa. Aqui consideramos uma expressão, mas que não representa nada. Isto não é nada. Ela ganha vida quando eu igualo a qualquer coisa. Que é o que temos aqui. Neste caso, igualo a 1. Ok? Sim, senhora. Pronto. E agora, eu vou usar esta regra. Eu vou dizer assim, olha... eu vou dizer, e aqui também está um bocadinho mal, porque por aqui, ok, mas já lá vamos. Portanto, eu vou, olhando esta expressão aqui, olhando esta expressão, que é esta que contém a função implícita, é aqui é que está a função implícita aqui embutida, eu simplesmente usei esta definição aqui como cálculo auxiliar para dizer o que é o meu f. Ok. E agora vou calcular aqui o diferencial. Aqui com esta regra que é bem simples. A derivada aqui é em ordem a x, considerando o y constante, fica 2x, y à quarta, mais cosseno de y, portanto, é ok. Mais cosseno de y, não, mais em ordem a x, isto é considerado, cosseno de y é considerado uma constante, a derivada é 0, a derivada da constante é 0. Ok. E portanto fica apenas isto, 2x, y à quarta. Ok? Portanto, esta é a derivada parcial vezes dx. Ok? E agora mais, e agora derivar em ordem a y. Ora, x quadrado é como sendo uma constante, 4y cubo. E a derivada do cosseno nós ainda não demos, mas a derivada do cosseno resulta que é o menos seno. Menos seno de y. Pronto. Aqui está. Derivando em ordem a y vezes dy. Igual a... E aqui temos uma constante deste lado, cuja derivada é 0 e, portanto, igual a 0. Pronto. E esta é que é a expressão. Aqui está a expressão do diferencial. Este é o diferencial. E esta é a expressão que eu estou a calcular a derivada da função implícita usando esta expansão do diferencial nesta equação. E que, portanto, aqui deste lado fica 0. E agora tenho uma equação. E agora se diz assim, ok, então é a função implícita de y, de uma função y em função de x. E então o que é que eu tenho que fazer? Já sei que a derivada de y em função de x é dy dx. E eu tenho aqui dy e tenho aqui dx. Portanto, não tenho mais do que explicitar dy dx. Ok? Este passa para este lado. E então fica dy dx, a derivada da função implícita
de y em função de x é igual a menos 2xy à quarta, a dividir por, e este passa para baixo, x 4x quadrado y cubo menos seno de y. Ou seja, se na função implícita não consigo explicitar o y, mas consigo calcular a derivada, mas a derivada de uma função é ela própria outra função. Portanto, a derivada de y é ela própria outra função que está aqui, sendo essa função também uma função implícita. Também não consegui explicitar o y aqui na função implícita. Portanto, eu parto de uma função implícita, calculo a sua derivada, obtenho outra função implícita. Porque aqui também não consegui explicitar o y. Ok? Pronto. Este é um tópico um bocado mais avançado. Pode ser que futuramente apresentemos alguns problemas mais concretos, mais específicos, usando esta temática. Mas ok, mas não quis deixar também de vos mostrar já isto. Alguns de vocês que já tenham dado esta matéria, depois relembrarem um pouco estes conceitos. E o conceito de derivada parcial também. Vamos fazer mais um exercício, aqui não com as funções implícitas. Vamos considerar aqui, vamos considerar a equação de uma circunferência. x2 mais y2, r2. Uma circunferência centrada na origem de raio r, já sabemos. E, portanto, vamos dizer, eu quero a derivada de y. Ora bem, neste caso eu posso explicitar em ordem y, não há dúvida nenhuma. Ok? Ora, fica R2 menos x2 raiz quadrada. Pronto. Então posso dizer dy dx é igual a... E posso dizer, bom, isto é uma potência 1 meio, e portanto fica 1 meio de isto elevado a menos 1 meio. Ora, isto elevado a menos 1 meio, isto passa aqui para baixo. R2 menos x2 vezes a derivada da função composta disto aqui, que é menos 2x. Ok, pronto. Esta é a derivada. Agora vamos usar a técnica da função implícita. Vamos olhar para aqui. Vamos olhar para aqui e dizemos, ok, isto é uma função implícita. Eu não explicitei o y, portanto é uma função implícita. Então eu vou calcular o diferencial total. Fica derivando em ordem a x, 2x, dx, mais derivando em ordem a y, 2y, dy, igual a 0. E portanto fica o 2 e o 2 corta, o 2 em evidência, e agora fica y dy igual a menos x dx, e portanto dy dx, dx fica menos x sobre y. Menos x sobre y. Ou seja, é exatamente o que temos aqui. Aqui o 2 corta, portanto isto é no formato explícito, e é exatamente o que temos aqui no formato implícito. Temos o menos x em cima e em baixo temos o y, mas o y, como vemos, é este aqui. Y é este. Portanto, está correto. Portanto, aqui então, a derivada da circunferência, na forma implícita, é igual a menos x sobre y. Ok? Bom, estamos quase a acabar. Todas as regras fundamentais de derivação, sem entrar muito agora em... não vamos entrar aqui muito nem em funções de múltiplas variáveis, obviamente, que isso é um tema mais avançado, nem em derivadas de segunda ordem,
mas vamos ver aqui um bocadinho de derivadas de segunda ordem, de múltipla ordem, para mostrar aqui uma forma muito interessante que é a forma de Leibniz. Okay? Portanto, nós vimos que a derivada do produto, ok, nós vimos a derivada do produto e vimos a sua expressão. Pronto. Naturalmente que a derivada de qualquer função é uma função, isto significa que pode ser derivada novamente. Portanto, normalmente quando queremos derivar, por exemplo, uma segunda vez, quando queremos derivar duas vezes, o que costuma-se representar esta nomenclatura? Em pequeninos parênteses e depois aqui dois. Por exemplo, isto significa a derivada de segunda ordem, significa derivar uma vez e depois derivar a segunda vez. Ok? Pronto. Então, o que temos é, vou pôr aqui a expressão da forma de Leibniz, muito interessante, ok? Que vai ser igual à forma do binómio de Newton, ok? Isto é uma coisa extraordinária na matemática, como tem esta simetria em que dois temas aparentemente não têm nada a ver um com o outro, vai dar exatamente a mesma expressão. Isto é como se fosse a forma do binómio de Newton, uma derivada de ordem n de um produto, ok? Então vai dar um somatório, ok? Um somatório, aqui quando i varia de 0 a n, ok? Reparem que quando era a derivada de ordem 1, dava dois termos, derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira, ou seja, derivada de ordem 1, n igual a 1, dava dois termos. Portanto, para um n genérico vai sempre dar n mais 1 termos, ok? E o que se verifica é que vai dar aqui o f, a derivada de f, de ordem n menos i, é como se fosse a potência, só que aqui ponho em parênteses para dizer que é a derivada, vezes a derivada de g, de ordem i, ok? E agora leva à mesma função combinatória que leva a forma de Newton, CNI. CNI. Pronto, isto é realmente fantástico. Como é que a matemática nos dá estas surpresas. Ok? Pronto, aqui temos a forma de Leibniz. Vamos ver um exemplo. Vamos ver, por exemplo, imaginemos que eu queria calcular a exponencial. Ainda não vimos a derivada da exponencial, mas veremos em tutoriais futuros. Em todo o caso, a derivada da exponencial é igual a ela própria, vezes o seno de x, e queremos a quarta derivada. Imaginem o trabalho que isto daria. Teria que aplicar a regra do produto uma vez, dava uma expressão, depois derivar outra vez, outra vez, derivar 4 vezes. Ok? Quando eu posso fazer isto tudo de uma assentada só num único cálculo. Ok? Eu posso então dizer que isto vai ser 5 termos. Uma derivada de ordem quarta vai ser 5 termos. Ok? Então vai dar aqui, primeiro, os termos do triângulo de Pascal. Portanto, temos 1, isto é 2, aqui 3 e 4. 6, 4, 1. Pronto, aqui vai ter os termos 1, 4, 6, 4 e 1. Pronto, aqui temos os termos. E agora as expressões. Temos x derivada de ordem quarta é igual a ela própria, porque a derivada é sempre, da exponencial é sempre igual a ela própria. Ok? E aqui a mesma coisa, derivada de terceira ordem e de segunda e de primeira e de ordem zero é ela própria, não chegou a derivar. Ok? Sim, senhora. O mesmo se aplica aqui no seno de x, aqui temos seno de x derivada de ordem zero é igual à própria função que não chegou a derivar. Seno de x. Aqui, a derivada de ordem 1 do seno, a derivada do seno é o cosseno. Pronto, ainda não demos isto, mas é o cosseno. E agora, sucessivamente, derivada do cosseno é menos seno.
derivada do seno é cosseno, portanto, menos cosseno. Derivada de cosseno menos seno, e aqui seno. Ok? Pronto. E agora verificam-se alguns corta-cortas. Aqui este 4 menos este corta. Ok? E agora fico x em evidência e fico com 6, ou seja, menos 6, mais 1, mais outro, ou seja, fica menos 4. E, portanto, o total disto tudo é menos 4 x seno. Ok? Pronto, então reparem a facilidade e rapidez com que fizemos uma derivada de ordem múltipla de um produto, usando aqui a forma de Leibniz. E penso que sim, não vou resolver mais problemas, já chega. Então, no futuro, talvez, se vier a propósito, haverá outras oportunidades. Mas pronto, também a minha playlist não é dedicada às pessoas praticarem. Isso cada um terá que praticar ao seu ritmo e às suas necessidades. A minha playlist está orientada para mostrar formas e deduzir, muitas vezes de forma intuitiva, as formas fundamentais da matemática. Ok? E penso que sim. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.